Tem uma coisa, cara, que é muito própria do Nordeste, porque eu vim de lá, né? Então posso falar assim. Lá no Nordeste tem uma coisa que sempre acontece. Quando qualquer pessoa vai fazer qualquer crítica a alguma prefeitura, já tem que fazer meio que um disclaimer. Um influencer vai fazer. Ele tem que fazer um puta disclaimer dizendo que não é assim. Não estou criticando a gestão. Porque, por mais que ele esteja falando alguma coisa óbvia, olha, tem uma cratera na frente de uma escola infantil. Vai chegar metade da cidade em cima da pessoa falando, mas isso não é culpa do prefeito. Claro, mas por quê, gente? Vamos falar. A gente está falando aqui, por que isso acontece? Porque nós estamos falando de cidades aonde o capitalismo falhou e talvez falhará. Né? O que eu quero dizer? São cidades aonde a maior parte da elite econômica da cidade é ligada ao poder público. Ou seja, essas pessoas que estão lá defendendo fulano ou ciclano, ou elas são diretamente empregados da prefeitura, ou elas são parentes de alguém que é empregado da prefeitura, ou então elas recebem algum tipo de auxílio que elas identificam como uma fonte do auxílio prefeito. Então, por que o cara é fã do prefeito? Por que o cara fica defendendo o prefeito em rede social? Porque a vida dele, financeira, depende do prefeito, porque não tem atividade econômica na cidade. Mas também tem um outro fator que é muito importante, que é a questão do patrimonialismo nessas cidades, que se dá da seguinte forma. Você tem alguma mãe que é velha, né? Sim. E a sua mãe precisa de ir para o hospital. E aí você sabe que se a sua mãe tem algum problema de saúde, ela precisa de quê? Passar pela regulação. Né? E você conhece alguém nesse município que trabalha na prefeitura que consegue passar a sua mãe na regulação para frente lá por algum motivo. Ou seja, se cria uma relação não vou dizer que é de vassalagem, mas existe essa relação de que essa gestão me ajudou com tal coisa. Claro. E essas pessoas vão criando esse tipo de afeto pela relação pública. E como as coisas são tão ruins, esses pequenos avanços a partir, obviamente, de uma influência, de um tráfico de influência, etc., é o que faz a diferença, inclusive afetiva. Não, e não só isso, né? Eu esqueci o nome do pensador, eu estava discutindo isso com o Luiz, eu esqueci o nome do pensador, se não me engano, um pesquisador suíço, se não me engano, que estudou a dinâmica da compra de voto no Brasil. E o que ele descobriu é que... Nossa, um pesquisador suíço? Não é só o político que quer comprar o voto. O cidadão brasileiro quer vender o voto. Claro. Com certeza. Ao vender o voto, que é isso que você está falando. O cara, por exemplo, toda cidadezinha de interior tem um candidato a vereador que é o fulano da ambulância. O fulano da ambulância sempre é um cara que tá ou é eleito mais votados ou é entre os mais votados. Por quê? Porque as pessoas entendem que ele ir lá e buscar a sua mãe doente com a ambulância é um favor que o cara tá fazendo. Que o cara é dono daquele aparato público e ele, então, exerce um favor de buscar a sua mãe ou não sei quem que tá doente ou seu filho. Pode falar. Depois eu vou falar porque tem uma história muito boa do interior quando eu trabalhava na política lá da Bahia, mas pode falar. A gente passou numa cidade, se não me engano era Estreito o nome da cidade. E uma família que nos recebeu lá disse que o prefeito mapeou todas as famílias da região da cidade e aí pegava uma pessoa de cada família e 2, 3 meses antes da eleição fazia um contrato temporário, né? Contratava a pessoa terceirizada via sei lá o quê. Meu Deus. Então a família inteira garantia o voto pro prefeito. E aí depois da eleição, tchau, contrato, um abraço. E aí nisso, não é que ele comprava o voto, mas o cara contratava todo mundo de uma região no bairro e garantia ali a eleição. Mas vamos falar, a gente tá falando de Nordeste, falamos com todos os problemas do Maranhão, mas vamos falar a real. Milton Leite, Zona Sul de São Paulo, tem um centro de atendimento que ele faz isso. Sim. É um prédio, né, de, acho que, se não me engano, 2 andares, onde ele vai lá e cataloga todo mundo, e vai alguém e fala assim, pô, seu Milton Leite, eu preciso de um botijão de gás. Ele, me dá seu nome aqui, blá, 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 e pum, toma um botijão de gás. Preciso de um colchão, preciso de uma vaga na creche. Então, é algo que essa relação existe no Brasil inteiro. Sim. Lógico que no Nordeste é maior porque a dependência que as pessoas têm do poder público lá é muito maior. Bom, eu ia fazer uma piada aqui na Zona Sul, talvez não seja tão diferente do Nordeste, porque tem muito nordestino. Mas Você é nordestino. O cara tá sendo xenofóbico, velho. É apropriação cultural. Não, eu posso falar porque eu sou de lá. Então, mas uma coisa que tem, eu acho que eu contei essa história em algum lugar. Mas em 2012... Nós ganhamos uma eleição na nossa cidade, eu tinha 16 anos, e foi uma eleição que éramos a chapa mais jovem da cidade, foi uma eleição que ninguém esperava,
porque o PT na cidade esperava eleger 2 vereadores, só que obviamente um era um já eleito e o outro era o presidente do PT. E acabou que nós nos elegemos, né? E somos até hoje os mais jovens a ser eleitos ali. O vereador que foi eleito, obviamente. Né? E, à época, ficamos numa discussão, porque éramos muito ligados à questão de educação e tal, e queríamos, à época, a indicação para a Secretaria de Educação do município. A gente falou, a gente ganhou, a gente vai lutar agora para conseguir pegar a Secretaria de Educação do município. E, a gente foi para a primeira reunião, imagina, com 16 anos, participando dessas reuniões para poder discutir alguma coisa dessa lá. E aí a gente começou a discutir essas bobagens. Quando a gente estava na terceira reunião já que para poder discutir isso, um velhote já da cidade, assim, que já tinha sido vereador durante 75 vezes, nos chamou e falou, olha, vocês querem um conselho? Não lutem pela Secretaria de Educação, vocês estão fazendo bobagem. Não, mas como não? A gente tem ideias para educação, isso, aquilo, outro. Falando, amigo, vocês querem garantir a reeleição de vocês? Chega na prefeita, diga que vocês estão abrindo mão de lutar pela Secretaria de Educação, que vão apoiar quem ela quiser indicar, o acordo que ela fizer, e vocês vão pedir 5 escolas do município. Vocês vão ter contato direto com mãe de aluno. Alguma mãe de aluno que não conseguiu matricular, vocês vão conseguir matricular. Alguma mãe de aluno que não tiver comida em casa, vocês vão dar comida pro filho dela na escola. Peguem 5 escolas no município e vocês vão ter voto pro resto da vida. É muito filha da puta. Cara, o cara chegou eu posso te falar? Foi o conselho que ele deu, tá sendo seguido até hoje. E à época a gente chegou pra conversar, a gente falou assim, peraí, isso não é, sei lá, compra de voto na ponta, né? Que tá sendo feito e tal. Porque você não tem projeto, você não tem como tocar projeto nenhum. A verdade é essa. Diretor de escola não pode tocar projeto nenhum, é uma coisa hiper engessada. A única coisa boa é que você tem contato com a ponta. Uhum. E realmente é uma coisa assim absurda. O tanto de mães que mandam filhos sem comer pra escola é gigantesco. Eu imagino. Tem criança que só come na escola. Só come na escola. Então, qualquer coisa que você faz para essa... Você tá fidelizando o voto da mãe. Tinha alguns bairros da cidade que tem, por exemplo, um bairro muito pobre lá, que tem uma escola gigantesca, né? Quando fez Dia das Mães, você precisava fazer qualquer coisinha para as mães. Cara, assim, as mães só faltavam se derreter. Então, é uma política tão mesquinha. Sim. Que você não consegue lidar com nada de importante para... Assim, a política municipal nesses municípios é algo que você fica depressivo. Porque você não vai lidar com nenhuma grande questão. Não. O seu município tem diversas questões assim estruturais e você não vai lidar com essas questões estruturais. E se você quiser se reeleger, você vai ter que entrar exatamente nessa roda que você falou. Sim, até porque elas estão buscando o seguinte, se não for você, vai ser outra pessoa que vai entrar lá, vai fazer aquilo e acabou. E aí esse cara, no estudo dele, ele identificou que existe então essa contraparte, existe essa vontade da população de vender o voto e existe uma certa um certo accountability do cara em vender o voto, porque ele poderia, simplesmente esse cara que quer vender o voto, ele poderia ir lá, vender o voto para 3, 4 candidatos, né, e fazer tudo isso, só que eles sabem intuitivamente que se ele fizer isso, ele não vai vender o voto pela segunda vez. E ele tem um interesse de longo prazo em manter essa relação. Então ele faz um acordo com o candidato, vende o voto dele, depois ele fica continuamente cobrando esse candidato por todas as coisas que ele precisa. Preciso de um pneu, preciso de um colchão, preciso não sei o quê. Fica indo lá no candidato pedindo vários favores e depois ele vai de novo e vende de novo. Então é uma relação de longo prazo, assim, de mutualismo. Exato. É muito louco.